Hoje é a nossa terceira aula nessa, nessa série de encontros que nós tivemos sobre alfabetização. No nosso primeiro encontro, nós tivemos uma pauta mais geral sobre alfabetização mesmo, voltada para crianças atípicas. No nosso segundo encontro, só um minutinho, agora foi? Foi. No nosso segundo encontro, a gente teve ali uma parte mais prática, então eu trouxe para vocês também um pouco sobre a minha vivência materna, uma história que aconteceu aqui na minha casa, questão de, enfim, voltada à alfabetização, o quanto foi importante para mim esse entendimento, essa compreensão sobre a alfabetização, respeitando as especificidades do meu filho, que também é autista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre método fônico e alfabeto fonético. Existem muitas dúvidas sobre esse assunto, principalmente quando a gente fala de pessoas atípicas de nível 3, inclusive. Então, a gente vai pensar aqui nas nossas crianças, nos nossos filhos, que são autistas. Então, hoje, o método fônico, inclusive aqui já tem até um negocinho aqui para arrumar. O método fônico é indicado para qualquer criança, e o alfabeto fonético também. E aí, meu filho acabou de fazer uma graça para vocês. Quer falar boa noite, Gabriel? Boa noite. Quem vem acompanhando esses últimos dias, esses nossos dois encontros, sabem que eu sou mãe atípica, eu tenho 2 filhos, eu estou com vocês aqui na minha casa também. Então, acho que cabe agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer que vocês estão aqui. E aí, voltando aqui, para eu não perder o foco de novo, eu tenho TDAH, sou TDAH laudada, diagnosticada, assim como mando figurino. E aí ele fez a graça que eu me perdi meu raciocínio. Voltando, tanto o alfabeto fônico quanto o alfabeto fonético são recomendados para qualquer criança em nível de alfabetização. A questão é que, assim, o alfabeto fonético é algo um pouco mais complexo que o método fônico. Tanto que a gente fala mais método fônico do que alfabeto fônico, porque o alfabeto fônico é um método, é uma metodologia que foi criada para auxiliar as crianças na fase de alfabetização. Não especificamente para crianças autistas. Então, crianças que estão ali na educação infantil, que têm seus 4, 5 anos, muita gente conhece como método da boquinha, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A diferença dessas duas abordagens, dessas duas formas de aprendizagem. Só que aí a gente precisa sempre deixar muito bem alinhado, pensando nas nossas questões aqui do grupo e na nossa realidade, a gente precisa pensar nas estratégias de alfabetização para as crianças com autismo. Então, levando em consideração tudo que a gente teve no primeiro encontro, qual foi a chave principal dos 2 últimos encontros, da semana passada e da semana retrasada? A gente sempre bateu muito na tecla da questão da paciência, da aprendizagem com afeto, da dedicação, do amor, que a gente sabe que nada acontece da noite para o dia pensando em crianças atípicas. A gente precisa sempre lembrar, perdão, a gente precisa sempre lembrar que para nós, famílias atípicas, para nós, profissionais que lidam com crianças atípicas, com jovens atípicos também, é sempre um passinho de cada vez. É sempre um degrau após o outro. E isso é uma regra que vai servir para todo e qualquer tipo de abordagem, em qualquer situação, não pensando especificamente só na área neuropsicopedagógica ou psicopedagógica. Então, pensando sempre nessa questão de ter muita paciência, que por mais que tanto o método fônico quanto o alfabeto fonético têm resultados muito importantes, muito consideráveis, e são metodologias que têm dado muito certo, a gente sempre precisa lembrar que não é da noite para o dia. Tem resultados muito positivos, sim, mas é a mesma coisa. A gente precisa ter muita paciência, muita calma, muita tranquilidade, deixar o ambiente harmonioso, fazer com que a criança pegue interesse, enfim, essas coisas que nós conversamos nos últimos 2 encontros.
O que a gente vai fazer hoje? Compreender a diferença entre o alfabeto fônico e o alfabeto fonético, refletir sobre os benefícios de cada abordagem dentro da alfabetização e explorar estratégias práticas para o uso com crianças com autismo. Por quê? O nosso foco aqui são as crianças atípicas, crianças e jovens. Os jovenzinhos ali, aquela galerinha que tem seus 13, 14, 15 anos, ainda não foram alfabetizados. Esse método é muito bom, dá muito certo, porque a gente ainda está muito enraizado na nossa cultura, principalmente a galera aí que tem 30 a mais, que é da minha geração, das gerações anteriores, a gente enraizou que a alfabetização só existe quando a gente sabe escrever, quando você lê e escreve. E quando a gente fala em alfabeto fônico ou fonético, é justamente essa parte de oralidade. Então, a parte de registro vai ser só lá na frente, quando esse processo quando essa aquisição já realmente estiver internalizada na cabecinha das crianças e tudo mais. E a gente se preocupa muito com a parte escrita. A gente ainda pensa que para aprender a escrever, para aprender, para reconhecer letras, para aprender a ler, você precisa pegar, ficar copiando, copiando. Essa é a primeira barreira que a gente vai quebrar. Quando se fala nessas duas metodologias, a gente vai pensar em lápis só depois de muito, muito tempo. E aí, quando a gente fala nesse processo de escrita para crianças que estão dentro do espectro, aí que a gente vai pensar no lápis só lá na frente. Então, a gente vai focar muito hoje na parte da linguagem, certo? Ah, Fernanda, mas e aquelas crianças que não são verbais? A gente vai entender também o porquê que funciona, que dá certo. São metodologias que trabalham vibrações, que trabalham balbúcios, não é aquela coisa tão engessada que a gente aprende, que a gente aprendia na nossa época de escola. Então, quando a gente pensa em crianças que estão no espectro, esse processo precisa ser altamente estruturado, visual e sensorialmente regulado. Ou seja, em um ambiente que está tudo muito agitado, quando a gente também não está muito bem, não funciona. A linguagem pode estar ausente, ser não verbal, limitada ou atípica. E por isso, usar ferramentas multissensoriais e sonoras ajuda a construir associações básicas entre som e símbolo. É basicamente isso. É como se fosse um código. Então, nessas duas abordagens, a gente entende que a letra, o desenho da letra é um código e que tem um som que representa. A gente não vai aprender assim, ó. Hoje é um encontro muito complexo, porque a gente não vai olhar para a letra A do jeito que nós aprendemos, que isso aqui é a letra A, que o pauzinho com barriguinha, barriguinha é a letra B. A gente não vai aprender dessa forma, a gente não vai ensinar dessa forma. É algo que é muito diferente para nós, mas que para crianças atípicas dá muito resultado. A gente começa a entender o som de cada letra. E aí o processo de alfabetização vai sendo adquirido de uma maneira mais real, mais concreto. E aí é por isso que é uma metodologia, as duas abordagens dão muito certo com crianças atípicas. Não necessariamente só crianças que estejam dentro do espectro autista, mas crianças que têm deficiência intelectual, crianças que têm muita dificuldade de fala, crianças que demoram muito para desenvolver a fala. São metodologias que auxiliam muito. Qual que é a definição de alfabeto fônico? É a associação entre cada letra, grafema, e o seu som principal, fonema. Enfatiza o som que a letra faz, e não o nome da letra. Como que nós aprendemos lá atrás? A gente aprendeu assim. Pode. Desculpa, gente. Vida materna. A gente aprendeu como? B com A, ba. B com E, bé. B com I, bi. Quais são as vogais? A, E, I ou U. No alfabeto fônico, isso é importante, mas não é importante, mas não é o único caminho.
É mais, o que mais importa no alfabeto fônico é o fonema, ou seja, é o som, é como a sua boca se movimenta durante cada letra. Então, por exemplo, a letra B, a gente lê lá, letra B. Quando a gente vai passar esse tipo de abordagem para as crianças, a gente não fala assim, essa aqui é a letra B, a gente fala assim, repete aqui com a pro, B, que é o mesmo som que a gente tem em bola. Então, na palavra bola, bala, boca, a boca se mexe do mesmo jeito, ba, ba. Então, se a gente pensar em uma criança de nível 3 ou de nível 2 não verbal, que está nesse processo ainda, está passando com a fono, está fazendo fonoterapia, está começando a desenvolver a fala. Outra, a gente pensa em um autista que não verbaliza ainda, um autista de nível 3 até, a partir do momento que eles entendem que a gente vai demonstrando com muita calma, muita paciência, o som da letra, mostra o desenho da letra e faz assim, esse aqui é o B, bola, bola, bala, bala. E daí eles começam a imitar o som que a gente faz. No YouTube tem vários vídeos com o método da boquinha, que a gente chama. Para as crianças pequenininhas, também ajuda muito, porque eles não fica um negócio tão assim, B com A, Bá. Não, mas por que B com A é Bá? É o som, é o jeito que a sua boquinha vibra. A gente pode, inclusive, mostrar para a criança, colocar a mão deles na nossa boca, e a gente vai falando bala, casa, dado, vai indo por sons. Como a letra M, que tem mais um exemplo aqui, mala. Sempre que a gente fala de fonema, nós desenhamos o grafema, a gente escreve ali a letra e coloca duas barrinhas. Uma barrinha, outra barrinha, que representa o som. Quais são as características do alfabeto fonético? A base da consciência fonêmica, habilidade de perceber, segmentar e manipular sons. Utiliza músicas, gestos, movimento da boca e apoio visual para reforçar o som. Então, sempre com muito estímulo visual, sempre trazendo coisas mais reais para que a criança veja, perceba o som. Se a gente fala lá, a letra Z, que tem o som de zzz, traz um desenho de uma abelhinha, ou tenta zzz, zzz. Nos gibis, tem muito gibi que usa onomatopeia, que a gente chama, que é o som de cada letrinha. Que mais? Tudo que faça parecer mais real. E sempre mostrando a boca, o movimento da boca. Pode colocar a mãozinha, a nossa mão, ou a própria mãozinha deles aqui, enquanto a gente tenta reproduzir um som. Pode ser que nas primeiras semanas eles só fiquem olhando e não entendam muito bem. Na segunda semana, eles começam a imitar o jeito da nossa boca e sai sem som, porque eles estão nesse processo de aquisição de linguagem. Então, pode ser que eles só imitem. Por isso que é algo que funciona. Porque eles vão imitando como a gente faz. B, b, b. E aí eles vão olhando e tentando reproduzir. Até que, conforme os dias vão passando, eles conseguem reproduzir o som. E aí, depois de um tempo, o cérebro deles, a gente conversou bastante nesses últimos dois encontros, sobre como o cérebro atípico se desenvolve. Então, o cérebro vai aprendendo também, captando isso. O cérebro vai começando a fazer conexões. Entende que aquele desenho representa o B, representa o som, por exemplo. Tá bom, vai você assunto. E aí... Vai você escrever mesmo, mãe. Eu vou ditar de você, eu vou ditado, o que você faz. Tá bom? Tem uma bebê Tá bom, querendo mãe? participar da aula. Vai você assunto. Vai você escrever mesmo, mãe. Acho que tem alguém com o microfone Eu vou ser minha aberto. santa. Peraí, pai. Mama, eu vou ficar aqui. Jéssica, vamos fechar? Deixa eu fechar aqui, peraí. Tá. Deu certo? Deu. Obrigada, Mar. Aí, gente. E aí, olha só.
Quais são os benefícios, pensando especificamente nas crianças autistas? Ajuda na construção do pré-requisito da leitura. Qual que é a nossa maior angústia? Uma das maiores angústias quando as mães me procuram e que a gente tem conversado bastante nessas últimas 2 semanas. A leitura. Como que eu faço? Quando que meu filho vai conseguir ler? Quando que minha filha vai conseguir ler uma historinha, ler uma palavra? Meu filho não lê, a escola cobra porque ele não lê. Então, ajuda muito nisso. É a construção do pré-requisito da leitura. Ou seja, quando que se entende que realmente uma pessoa é alfabetizada? Quando que se entende que uma pessoa se torna um leitor? Quando tem consciência dos sons. Então, não é só... Até porque em português, né, nós temos muitos sons semelhantes com letras diferentes. Sabe quando a gente fala assim, é com X ou com CH? É com S ou com 2 S? Que mais? Com R, 2 R's não, porque é muito mais fácil. É com Q, com QU, a gente tem essa dúvida. Enfim, com C ou com 2 S's, com C ou com S. Essas dúvidas que a gente tem, a partir do momento que eles reconhecem o som, depois eles vão associando, depois de um tempo. Isso é complexo para qualquer criança, seja atípica ou não, seja uma criança com autismo ou não, seja uma criança com algum transtorno de neurodesenvolvimento ou não. A consciência do som é algo que que é muito mais concreto. Por mais que pareça estranho a gente falar, porque parece que é muito abstrato, mas não é. Traz o cérebro da criança para o concreto. E aí, quando que a gente realmente considera que alguém é um leitor fluente? Quando tem essa consciência dos sons, quando escuta e começa a identificar. Favorece e muito crianças não verbais ou crianças com ecolalias, principalmente aquelas crianças que têm ecolalias severas, que repete muito, que ainda está nesse processo de imitar. Como que favorece? Por meios de sons simples e repetitivos. Repetitivo virou uma palavra que não sai mais da nossa cabeça. Repetitivo. Ficar lá, repetindo, repetindo, repetindo. Primeira semana, tentei com meu filho, não deu certo. No dia seguinte eu fui tentar de novo, não deu certo. No terceiro dia eu tentei de novo. Ele vai começar a imitar. Se eu fiz o primeiro dia, eu tentei por 1 minuto. Ele não prestou atenção. No dia seguinte a gente vai tentar de novo, mais 1 minuto. Tenta lá, b, c, d, f. É como se todos os sons a gente tivesse meio fã. Hoje eu vou fazer só assim, um geral desses dois, e aí depois a gente tenta conversar sobre como aplicar realmente, como aprender os sons de cada letra, o fonema de cada letra na prática. Mas hoje é para a gente entender qual que é a diferença e por que funciona. Além da parte dos sons, pode ser trabalhado com apoio visual, TICs, que são as tecnologias assistivas, tecnologias que a gente usa, geralmente os terapeutas usam muito, recursos concretos e fichas com reforço visual sonoro. A gente chegou a conversar também no primeiro dia, aquelas fichinhas que tem a figura e a palavrinha, tem a figura e a letra. Todo recurso visual, ou até objetos reais mesmo. A gente vai falar, sei lá, é muito parecido com quem está aprendendo inglês, por exemplo. Uma coisa eu falo assim, maçã em inglês se fala apple. Todo mundo repete, apple. Outra coisa a gente traz as frutas, traz a maçã, fala, gente, o que é isso daqui? Isso aqui é uma maçã. Ah, sabe como fala maçã em inglês? Maçã se fala apple. Vamos fazer uma salada de fruta? Então pega aqui uma apple, a banana, a papaya, corta tudo, come, vivencia. E aí a gente aprende inglês de um jeito menos difícil, porque você vai gravar o que aconteceu. O alfabeto fonético é exatamente essa mesma situação. Ou com figuras, ou com o próprio objeto. Tem uma mala em casa, hoje vamos conversar sobre a mala. Vamos colocar brinquedo aqui na mala? Olha a mala, mala. Olha qual que é o desenho da mala, da letrinha da mala. Faz o M. Às vezes a gente fica uma semana inteira
com um símbolo só, com um som só, uma letra só, sempre forçando, mas forçando no bom sentido, não de forma obrigatória, não pesada, mas assim, incentivando, estimulando. Muitas vezes, o dia todo a gente vai mostrando, vai tentando, vai falando sempre com sons, para que o cérebro deles comece a internalizar melhor, para ficar algo mais real. E isso ajuda, inclusive, na parte da fala, eles também começam a desenvolver melhor a comunicação. Já o alfabeto fonético, então até agora a gente estava falando sobre o alfabeto fônico, ou sobre o método fônico, que é esse das boquinhas. O alfabeto fonético também é conhecido como com boquinhas, porém, o alfabeto fonético é um sistema, ou seja, quando a gente fala em método fônico, é algo que a gente consegue colocar no YouTube e a gente vai aprendendo. É muito mais simples. Quando se fala em alfabeto fonético, é um sistema que representa todos os sons das línguas humanas. O alfabeto fonético não é algo que a gente usa só na alfabetização, não é algo que a gente usa só na escola, e não é algo que a gente usa só aqui no nosso país. O alfabeto fonético representa os sons das línguas humanas. É conhecido como Alfabeto Fonético Internacional, é um sistema que é o AFI, ou IPA. IPA é a sigla em inglês. AFI, Alfabeto Fonético Internacional. O IPA é International Phonetic Alphabetic. Então, assim, é um estudo muito rico dos sons das línguas, dos idiomas, do mundo todo. Cada símbolo representa um único som específico, independentemente da letra tradicional. Então, vamos lá. Sabe quando a gente pega um dicionário, seja ele em português, em inglês, em outros idiomas? A gente pega um dicionário, perdão. Quando a gente pega um dicionário, tem a escrita da palavra, e aí na frente tem um monte de rabisquinho, assim, que a gente não entende direito. São esses, aqui é um exemplo, ó. Vou ver se dá pra ver. Dá. Que parece um rabisquinho, parece um código. Às vezes tem um A de cabeça para baixo, às vezes tem um I, que é um pouquinho mais gordinho, é um pouco mais estranho. Tem letra que parece o número 3, tem símbolo que parece o número 3. Esse é o alfabeto fonético. Por que representa todos os sons? Porque é um padrão. Então, dependendo da época, já variou, depois de muitos estudos, mexeram de novo, trouxeram novos símbolos, novos sons, e é praticamente uma ciência mesmo. O alfabeto fonético é muito complexo, mas é muito possível, que é o que a gente vai ver um pouquinho agora, ó. É muito mais usado em estudos linguísticos e na fonoaudiologia, ajuda a entender sons não regulares, variações dialetais e articulações complexas. O alfabeto fonético foi pensado justamente devido à variedade linguística que existe no mundo inteiro. Então, foi a partir daí que as pessoas começaram a perceber que existem sons que são muito parecidos, que cada língua ali tem sua especificidade, cada idioma tem suas características, cada local tem sua cultura, e aí é como se transformasse sons o som que a gente fala em um símbolo escrito, para vir para o papel. Depois que a gente estudou o alfabeto fonético, muitas vezes não se faz necessário ouvir a pronúncia de uma palavra, porque a gente consegue aprender todos os sons. Por isso que é um pouco mais complexo que o método fônico. O método fônico é mais simples. O alfabeto fonético, como os símbolos são universais, então a gente tem que entender todos os símbolos, o que representa cada símbolo, qual é o som de cada símbolo. Por exemplo, esse parece uma escadinha, sei lá. Espero que dê para vocês perceberem aí. Parece um S compridinho, como se ele descesse até o fim da linha. Esse é o som de sh. Então, se eu falo chuva com SH,
ou se eu falo Xuxa, é o mesmo som. Sh. Então, é esse mesmo símbolo que representa. Tanto o CH quanto o X, nesse caso, no chuva, no chuva, Xuxa, chiu, tem o mesmo som. Então, é esse mesmo símbolo que representa o SH. Esse parece um 3 também, compridinho, que desce até o final da linha. É o som do J, J, ou o som do J. É porque é até estranho a gente falar o som do J, J, como em janela, João, ó, J, é esse chiadinho. Não tão forte quanto Sh, mas um pouco mais leve. J, janela, João, Joca, J, J. É assim que a gente vai conversando com a criança. Olha só, J. Como é seu nome? Seu nome é João. J, J. Olha aqui, J, faz o J. João. Mas aí tem os benefícios para as crianças quando a gente fala do alfabeto fonético. Aqui eu coloquei até especificamente para crianças autistas de nível 3, que é onde a gente se preocupa muito, principalmente com as crianças que não são verbais. Como que a gente vai fazer? Elas são alfabetizadas? Não são alfabetizadas? Sim, nós conversamos sobre isso nos 2 últimos encontros. São alfabetizadas desde que a gente consiga buscar estratégias coerentes. O alfabeto fonético é muito usado, é muito utilizado, é um recurso muito positivo para crianças autistas de nível 3. Então, agora eu coloquei especificamente para o nível 3, mas essa regra serve também para nível 1 e nível 2. É porque o nível 3 eu acho que são as crianças que a gente fica mais ali angustiado, que a gente mais quer que eles falem, que se comuniquem. É muito útil no trabalho com fonoaudiólogos, especialmente para crianças com apraxia de fala ou dificuldades articulatórias. Por quê? É esse movimento. As crianças autistas de nível 3, elas começam a entender que conforme você mexe a boca, o som vai sair de um jeito diferente. Então, a gente coloca a mãozinha aqui, tem algumas crianças que eles até dão risada, porque eles começam a entender, e para eles é assim, uau, porque eles percebem como que é o movimento da boca, como que a gente abre e fecha. Alguns profissionais utilizam o alfabeto fonético com símbolos junto. E aí alguns profissionais usam libras, por exemplo. Mamãe, mamãe. E aí faz o símbolo. O símbolo não, perdão. E aí faz o sinal de mamãe. Eu não lembro muito bem, então eu não vou nem me arriscar aqui para não falar besteira, para não fazer o sinal errado. Tem muitos profissionais que usam alguns sinais combinado com a mãe. Então, por exemplo, que é o S. Tudo que de sim, sim. E aí a criança começa a associar. E aí, de repente, do nada, a gente pede alguma coisa e eles fazem, ah, como que é mesmo o barulhinho? Daí eles vão tentando. Olha aqui. Qual que é o barulhinho desse símbolo? E aí, com o tempo, ah, então como que é mesmo? Sim. Fala como que é o sim, faz o... E daí eles vão conseguindo fazer. E aí eles associam o símbolo com o som. Permite uma abordagem precisa e individualizada para trabalhar sons que a criança ainda não consegue emitir. Tem crianças que têm muita dificuldade de falar comprar, o P e o R, por exemplo, fala compar, compar. Tem criança que tem muita dificuldade, ainda troca a letra, e aí, entendendo o som, eles começam a perceber que os sons são diferentes. Quando eu falo comprar e quando eu falo, não sei, uma palavra sem o PR, não sei, um exemplo. Laranja, são laranja. E aí eles entendem laranja, mas ó o som, ó. Rrr. Vamos fazer laranja. E aí eles começam a perceber. O meu filho, ele ainda tem um pouco de dificuldade com o R. Então, por exemplo, o nome dele é Murilo. Ele fala Murilo,
tô com frio. Pare de falar. Ele fala o R como se fosse um mais puxadinho, igual o pessoal do interior. E aí, durante muito tempo, os profissionais que trabalhavam com ele usaram essa abordagem e aí ele foi melhorando. Depois a gente percebeu que isso é um traço da personalidade dele mesmo, que ele tem essa dificuldade de falar rrr. E aí a gente falava assim, até hoje às vezes eu falo para ele, ó, Murilo, Murri. Aí ele força assim, ele faz Murilo, Murri. Daí a gente mostra a língua, coloca aqui a mãozinha para ele sentir que treme. E aí com o tempo ele foi melhorando. Ainda tem dificuldade, ainda tem coisas que a gente precisa caminhar, mas assim, foi a partir dessa metodologia, tanto do alfabeto fonético quanto do método fônico, que ele começou a perceber que ele tinha que mexer a boca de um jeito diferente para conseguir desenvolver a fala. E aí essa parte é muito importante, eu até deixei por último para ficar bem frisado no nosso encontro de hoje. Ajuda a desenvolver a percepção auditiva fina, essencial na fase pré-alfabética. A gente se preocupa muito com a coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Foi o que eu falei no começo, a gente acha, a gente entende, nós aprendemos assim, que para aprender a ler, para se tornar uma pessoa alfabetizada, a gente precisa usar isso daqui, usar a mão. Então a gente se preocupa muito com a coordenação motora fina. Só que é muito importante que as crianças também tenham a percepção auditiva fina. Por quê? Aquela criança que tem dificuldade na escuta, tem dificuldade na fala, automaticamente terá dificuldade na escrita. Então é por isso que quando a gente está no processo de investigação dos nossos filhos, se eles estão no espectro ou não, geralmente a maioria dos médicos pede para fazer aquele exame de cabine, aquele exame da escuta, o TEPAC. Por quê? Se a criança tem dificuldade auditiva, ela também vai ter dificuldade na fala. Tem muitas pessoas que, quando vêm conversar comigo, falam assim, mas o médico quer saber se o meu filho está escutando ou não. Por quê? Não faz sentido. Eu sei que ele escuta. A gente percebe que ele escuta. Ele tem essa dificuldade porque as crianças, principalmente as crianças menores, as crianças autistas, a gente chama, eles não dão atenção. Inclusive, isso é um dos sinais. Então, por que o médico... Mas eu sei que ele escuta. Por que o médico quer colocar ele na cabine para ver? Por que o médico quer investigar essa parte do ouvido? Justamente por conta disso. É a partir desse exame que a gente já consegue detectar quais são as abordagens necessárias para que a criança adquira a capacidade da fala. Então, é a partir desses testes de percepção auditiva, se a criança consegue identificar direitinho o som, a criança consegue entender, consegue ouvir os barulhinhos, por mais baixinhos que estejam, vai ter menos dificuldade nessa fase. Essa fase pré-alfabética é em torno ali dos 2 até os 4, 5 anos, pensando em crianças atípicas ou crianças que tenham um pouquinho de atraso no desenvolvimento. A fase pré-alfabética é essencial. É aquela fase que eles são bem pequenininhos, que a gente acha que eles não estão aprendendo nada, que vão para a escola só para brincar, ou que a gente fala assim, não, deixa eles aí, tá falando. É aquela fase que eles falam muito errado e a gente acha bonitinho, incentiva. Vou para a cola. E a gente fala, que bonitinho, vai para a cola, vamos para a colinha? Isso atrapalha muito a percepção auditiva fina. Então, eles acabam tendo, pensando em crianças atípicas, tá? A gente está falando especificamente de crianças atípicas. De crianças que tenham algum tipo de transtorno, seja autismo, seja TDAH, enfim. Quando a gente incentiva isso, a gente fala, vamos para a colinha. A criança começa a associar. E aí eles vão aprendendo que falar errado é mais bonitinho, é mais legal, e aí o cérebro deles vai ter mais dificuldade depois, quando chegar na fase alfabética realmente, de conseguir identificar os sons das letras, ou seja, os fonemas dos grafemas, os sons dos símbolos. E aí eles vão ter mais dificuldade na leitura. Antes de passar essa parte das estratégias, que é a parte que a gente mais está interessada, eu quero mostrar para vocês
Espera só um minutinho que eu já vou compartilhar de novo. Aqui agora. Compartilhar. Ver se tá indo. Tá indo. Deixa eu tentar aumentar aqui para ficar um pouquinho maior. Eu trouxe para a gente comparar. Acho que dá para ver. Deixa eu aumentar mais um pouquinho o zoom. Aí, agora melhorou. Essa é uma imagem que eu peguei da internet mesmo. E eu achei muito interessante trazer para vocês. Não consegui colocar na apresentação, então consegui fazer aqui, dar uma improvisada, para que a gente consiga ver a comparação, o comparativo dos dois, do alfabeto fônico e do alfabeto fonético, para a gente entender certinho quando usar o um e o outro, ou se a gente consegue usar os dois, ou para a gente escolher ali qual o caminho que a gente vai seguir de acordo com a singularidade de cada criança, do meu filho. Então, olha lá, o primeiro aspecto, bem aqui, ó. Qual que é o foco principal do alfabeto fônico? É a letra e o som. Por isso que ele é mais simples. A letra, o desenho da letra e o som. Qual que é o foco principal do alfabeto fonético? É o som articulado em cada detalhe. Então, é um trabalho muito preciso. É um trabalho muito ali detalhado mesmo, específico. Como que se aplica o alfabeto fônico na alfabetização inicial? Muitas professoras de educação infantil usam o alfabeto fônico e é muito legal, as crianças pequenas amam por conta da boquinha. Tem na internet, tem vários sites, no Instagram tem vários profissionais aí que vendem os PDFs com o desenho das boquinhas, com o método da boquinha. As crianças gostam muito. Então, nessa fase de alfabetização inicial, o alfabeto fônico é muito bom. Já o alfabeto fonético, a aplicação é mais usada nas terapias de fala e na fonologia, ou na fonoaudiologia. Porque, como é muito específico, é muito detalhado, você tem uma planilha que os profissionais vão fazendo, é muito parecido com o que a gente faz hoje com a terapia ABA, com a ciência ABA, que tem lá uma planilha, tem o gráfico, a gente vai acompanhando como que a criança está, como que não está, o que evoluiu, o que não evoluiu. No final de cada atendimento, a gente coloca o que foi feito, para ir acompanhando semana por semana, um atendimento por atendimento. O alfabeto fonético, os terapeutas de fala fazem exatamente isso. Eles vão indo som por som, vão identificando primeiro, tem ali uns 2 meses, umas 10 sessões, que é só para identificar quais são os fonemas que a criança tem mais dificuldade. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito rico. E precisa muito que seja divulgado e valorizado, porque o alfabeto fonético chega a ser um estudo de caso longo, tem toda uma sequência. É um trabalho mais extenso que o trabalho do alfabeto fônico. O alfabeto fônico tem um efeito mais rápido, tem um resultado mais rápido. Só que o alfabeto fonético é mais rico. O resultado demora um pouco mais, mas sai mais assertivo. O alfabeto fônico é um pouco mais rápido, mas demora um pouquinho para eles associarem as coisas. Um exemplo. A letra D, o som é D, aqui, ó. Esse é o som da letra D, D. Ou a letra D, quando a gente pensa em alfabeto fonético, dá pra ver? Não, não tá aparecendo aí pra vocês. Não, não aparece o meu mousezinho aqui que eu tô mexendo. Mas a gente tá ali, ó, foco principal, aplicação, exemplo. A letra D, o som é D. Quando a gente fala em dígito, aí o símbolo já ficou diferente. É aquele símbolo ali, ó, parece o D e o símbolo do J, que a gente viu agora há pouco. É dígito. Dígito. Olha a diferença de D, que é o som da letra D, D, é o fonema de D, é D, para dígito. Quem fez letras, quem fez graduação aí em letras, junto com, não licenciatura, mas que tenha
um outro idioma junto, não só português e metodologia, ou português e literatura, mas quem fez letras e tem português e inglês, português e espanhol, acho que até para quem fez letras só de língua portuguesa também tem. A gente tem aula disso, dos fonemas. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente fala bom dia. Então, é esse d. O pessoal do Nordeste, minha família é nordestina. Então, a minha avó fala dia, bom dia. Olha a diferença. É o mesmo D, mas tem sons diferentes. Por isso que é um trabalho tão singular. Tem muitas crianças. Eu conheci uma criança que veio de Goiás para cá, uma criança autista. Foi meu atendente por um tempo. E daí ele falava bolacha. Porque lá eles falam bolacha. Só que a professora daqui insistia que a forma correta era bolacha. E aí ele sofria. Ele não queria mais ir para a escola. Uma época ele falava boneca. E a professora da sala dele falava boneca, boneca. E ele falava boneca, bolacha. E tá certo, não tá errado. Por quê? Porque ele está nessa fase de alfabetização inicial. Ele está aprendendo o som. Então, seria muito mais favorável para ele, muito mais significativo para ele, se a gente mostrasse assim, ó, não é nem o bu, nem o bo, mas mostrar o b, o som da letra B. B. Comparando os dois lá novamente. Uso com autistas de nível 3. Pensando especificamente nos autistas de nível 3, que é essa parte que a gente pensa muito na comunicação. Quando a gente fala em comunicação, a gente sempre se preocupa com autistas de nível 3, nível 2. Autistas de nível 1 se comunicam, talvez com uma fala não funcional, talvez precise, talvez não, precisa de fonoterapia, precisa de fonoaudióloga, mas eles conseguem se comunicar. Quando a gente pensa em autistas de nível 2 e 3, essa parte da linguagem é um pouco mais prejudicada. Não que eles nunca vão conseguir, mas é um pouco mais prejudicada. Como que o alfabeto fônico funciona para autistas de nível 3? Através da construção básica da linguagem. Meu filho, não verbal, meu aluno, não verbal, faz uso de fraldas, toma várias medicações, faz terapias todos os dias, talvez fique em horário reduzido na escola, tem um professor de apoio, aquela criança que tem um desenvolvimento bem comprometido. Para que é importante? Por que é importante o alfabeto fônico? Justamente para construir essa fase básica da linguagem. Então, por exemplo, às vezes a gente acha que eles não estão prestando atenção, que a gente vai lá, mostra, eles não estão nem aí no começo eles jogam, né, o material, depois eles começam a perceber, depois eles começam a querer ver mais, depois se a gente coloca um vídeo, eles começam a prestar atenção no vídeo, por quê? É para essa parte de construção básica da linguagem. Sabe quando o neném é pequenininho, e a gente fica assim, ó, fala mamãe, 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 e a gente até fica bem de frente no rosto da criança, fala, ó, mamãe, papai. Isso é a construção básica da linguagem. Às vezes a gente acha, depois que chega um diagnóstico, que a criança nunca mais vai conseguir falar. Ah, nível 3 não vai falar, meu Deus, meu filho não vai falar. Vai. E aí a gente esquece do que fazia lá no comecinho da vidinha deles. É ficar repetindo esse mesmo processo. Já o alfabeto fonético, por que é importante para as crianças autistas de nível 3? Aperfeiçoamento da fala e escuta. Eu diria até, se a gente trazer um pouco mais para a nossa realidade, o alfabeto fônico, para as crianças que não são verbais, o alfabeto fônico, o alfabeto fônico seria o começo. O alfabeto fonético é o aperfeiçoamento. Na internet tem alguns vídeos assim, primeiro você começa, depois você melhora. A gente começa com a construção básica da linguagem e depois a gente vai para o aperfeiçoamento da fala e da escuta. Passou pela construção básica, foi para o aperfeiçoamento. Qual é o passo 3? A escrita. Porque aí eles já estão com a parte auditiva fina mais trabalhada. Então, sim, aí a gente vai para a parte da escrita.
E aí vem toda a nossa. Agora a gente volta um pouquinho no passado, nos nossos dois últimos encontros. Aí a gente vai lá para a alfabetização, com os recursos, com recortes, com os joguinhos, vai lá para a alfabetização, que são esses recursos que a gente tem agora, ó. No alfabeto fônico, jogos, cartões, sons e gestos. Super tranquilo. Não tenham vergonha na hora de sentar junto com o seu filho e falar e fazer o som, por exemplo, de janela, 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 sol, sol, mostrar bem a boca. Para as minhas crianças eu ainda falo assim para eles, ó, a boca da tia Fê é bem grande, sol, sol, olha meu bocão como que faz, ó, sol, sala, canto. Essa parte visual para as crianças autistas é essencial. Parece que não, mas faz toda a diferença. Quando a gente vai para o alfabeto fonético, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algum atendimento com uma fonoaudióloga ou uma fonoterapeuta. Ou pelo menos olhar de fora, ou quando a fono do nosso filho vem passar o feedback. Geralmente no atendimento, na sala de atendimento das profissionais, das fonoaudiólogas, tem um espelho. Por quê? Elas ficam treinando na frente do espelho. Quando a gente se olha, fica muito mais real. Então a criança começa a ver, do mesmo jeito que a fono faz o som, a criança também faz. Então a fono fala, bah! E daí a criança vê com a boquinha dela, que consegue fazer igual a fono. Tem muitas salas de educação infantil, lá de pequenininhos, antes do fundamental, de crianças de 3, 4, até menores, de 2 anos, de creche, 2 anos, 3 anos, que tem um espelho. Por quê? Eles vão olhando no espelho. E ali vai se aperfeiçoando a comunicação, a alfabetização. Então, o espelho é muito importante nesse processo. Agora eu vou voltar para a nossa apresentação. Deixa eu colocar para apresentar de novo. Aqui. Para a gente conversar sobre as estratégias agora. Deixa eu ver se foi. Então vamos lá. Depois de tudo isso que a gente falou, estratégias práticas para uso com autistas. No uso do alfabeto fônico. Flashcards com imagem, a letra e o som. Flashcards, figuras. A figura, fotos funcionam muito bem com eles. Fotos ou até o próprio objeto mesmo. Fotos, de repente, da criança indo ao banheiro. Ó, banheiro. E aí tem a criança mesmo, não um desenho de internet, mas a criança indo ao banheiro. Seu próprio filho indo ao banheiro. E aí a letra e o som. A gente vai trabalhando o som. O símbolo. O B, por exemplo, de banheiro. O B com a barrinha, outra barrinha. B. Música em rimas, com foco no som da letra. Tem várias musiquinhas de rima. Tem vários trava-língua. Trava-língua é muito legal para eles. É para trava-língua de propósito mesmo. Mas eles começam a perceber. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu. Olha como a boca mexe. Roeu a roupa. E aí eles vão entendendo que o R faz esse som, ó. Carro. E aí vai ter um certo momento que eles vão pedir para andar de carro e vão falar. Eles vão entendendo que o som da letra é muito forte. Uso de aplicativos. Ó, esses aplicativos são bacanas. Eu não lembro agora se eles são gratuitos, se ainda continuam gratuitos, mas eram Montessori Letter Sounds, ABC Sound, etc. É só colocar na nossa lojinha de aplicativo, na Google Play Store e na Apple Play Store, para quem tem iPhone aí, e para quem tem o Google Play, tudo que tem sound, que é som em inglês. Tudo que tem sound são aplicativos fonéticos. Tem canais muito bons no YouTube também sobre isso. E letra móvel.
A gente falou muito, a gente usou muito letra móvel. Letra móvel é um negócio tão bacana, porque dá pra gente fazer. Fernanda, eu não consigo comprar, aqui onde eu moro não vende, eu não tenho condições de comprar, porque eu tenho muito gasto com meu filho. Letra móvel você faz em casa, sabe? Um papel, desenha uma letra, cortou, vai pegando objeto real. Pega uma bola, ó, bola, bola, ban. Depois que ele vai associando, coloca várias letras. Filho, ó, procura o som do ban. Cadê? Onde representa o som do ban? E aí eles vão pegar o B, vai lá na bola. Funciona muito. Letra móvel, eu sou muito fã de letra móvel, eu acho que dá muito certo. É um material simples, barato, qualquer um consegue fazer. Vai desde dos mais baratos até materiais mais caros, então é totalmente democrático. Letra móvel, funciona muito. Já no uso do alfabeto fonético, parceria com fonoaudiólogos para identificar sons a trabalhar. Brincadeiras com espelho, que foi o que eu falei para vocês, visualização de boca, língua e som. Gravação e repetição dos sons com aplicativos de voz, até pelo WhatsApp. Grava e a criança vai se escutando, para eles conseguirem perceber como que eles falam. Apoio com pictogramas e PECs para facilitar associações sonoras. As plaquinhas visuais. Por isso que assim, ó, o alfabeto fônico é o começo, o alfabeto fonético é a melhora. O alfabeto fônico é mais simples para a gente conseguir fazer em casa. Eu não sou fonoaudiólogo, mas o alfabeto fônico é muito mais fácil para a gente conseguir encontrar por aí. Encontrar estudos, encontrar vídeos e tudo mais. Giz que escreve e apaga no piso. Perfeito, perfeito, porque a gente escreve o giz lá, escreve a letrinha, treina o som, treina a alfabetização com a letra e a palavra. Ótimo. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aceita. Aqui em casa, quando eles eram pequenos, minhas paredes eram todas rabiscadas. Esse azulejo aqui do fundo estava sempre rabiscado. Até hoje a gente rabisca ainda. Escreve lá na parede, depois apaga, lava, ou deixa lá também, de decoração. Então, para que seja lúdico, para que seja prazeroso. O alfabeto fonético é um pouco mais técnico. A alfabeto móvel, que esse que ele falou também, muito bom. O alfabeto fonético é possível, mas é muito complexo. É um pouco mais técnico, como eu acabei de falar. É um pouco mais técnico. E aí, eu vou abrir agora para vocês tirarem dúvidas. Vou até deixar aqui no compartilhamento essa parte